o negócio do carro popular. Por exemplo, né, o senador Ciro Nogueira, ele chamou, por conta disso, Lula de Robin Hood às avessas. Né, porque ele disse o seguinte sobre esse programa que dá desconto em carros popular. Né, o Ciro, ele falou que o petista, ele está tirando dinheiro dos pobres para dar para os ricos. Que faz todo sentido, vou abrir aspas. Como explicar a motivação por detrás da MP dos carros populares, que antecipa a reoneração do diesel, encarecendo alimentos e transporte público, para financiar um programa de aquisição de veículos que custarão a partir de 60 mil reais. 60 mil. É que o TP hoje ele tá lindo. Você não tem. O 4 fez papel do cifrão. R cifrão. Entendi. Ok, de R4. Eu achei que era algum tipo de orçamento secreto também. Tinha um R2, agora que é o R4. É 60 mil. É o Robin Hood às avessas, disse Ciro Nogueira. Tirar dos pobres para dar aos ricos, mais PT impossível. E aí, porque é verdade. É verdade. Quem é que vai comprar carro popular? Quem for fazer financiamento. Sim. Aí a pessoa vai pagar um carro para o banco, um carro para a montadora, um carro para o posto de gasolina. E para o transporte público ainda, que vai aumentar. Exatamente, porque vai aumentar o alimento, porque aqui é tudo rodoviário. E o diesel anda com o caminhão anda com diesel e o diesel anda com caminhão também. Porque o diesel é transportado muitas vezes em caminhão. Sim. Olha que absurdo isso. Bem inteligente. E o ônibus também anda com diesel, gente. Sem dúvida. O Lula, ele tá indo na contramão do resto do mundo, né? O Aldo Rebelo teve aqui na Jovem Pan e falou isso, né? Que ele vai na contramão. Imagina, o Aldo Rebelo falar isso agora que eu tô me ligando aqui. Mas o Lula vai na contramão do mundo. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, de novo, assim, essa coisa das coisas não pegarem no Lula, né? Ele vai lançando fatos novos, positivos. Por exemplo, ele fala desse desconto no carro popular, e esse popular bem entre aspas, e isso não se consolida, né? Então, tipo, a gasolina já está subindo de novo, está tudo subindo de novo. Mas ele gera um fato novo positivo, ele gera manchete positiva e isso acaba estendendo esse momento um pouco menos tenso dele. A gente fala muito aqui na Jovem Pan, todo noticiário brasileiro fala muito disso, dessas relações do Lula com o Congresso. Eu vejo duas formas disso mudar ou disso apaziguar. Primeiro, uma reforma política que diminua a quantidade de partidos políticos e segundo, se a economia efetivamente voltar a crescer. Mas isso não está acontecendo. Só que como o Lula sabe que a economia não está crescendo, ele vai fazendo isso. Ele gera fatos novos positivos, gera manchetes positivas e aí isso acaba não aumentando a popularidade dele porque ela não está em alta, né? Mas vai dando um momento menos tenso para ele, vai dando sobrevida. Num primeiro ano de mandato, que deveria ser extremamente positivo, ele não está conseguindo essa positividade, né? Então ele é muito hábil nisso. Gente, o Lula, eu acho que está muito claro. Eu acho que o Lula, ele voltou para ser presidente da República para melhorar a imagem dele. Não quero encerrar minha história sendo um presidiário, né? Tendo sido preso, tendo sido condenado em 3 instâncias. Então foi para melhorar a imagem dele e para curtir uma colônia de férias com a Janja. Não tem explicação. O Lula não está fazendo nada de positivo para quem principalmente votou nele, que foi a camada mais pobre da população. Ele não está fazendo nada para o mais pobre, ele mente para o mais pobre. Só que, infelizmente, o mais pobre, muitas vezes, ele não tem a condição de ter um ensino. Então, ele não é nem capaz de saber que ele não está sendo beneficiado pelo governo Lula. O que eu quero dizer? Grande parte dos miseráveis, eles são ignorantes. Eles não conseguem perceber o que está sendo o governo. Isso que a gente está vendo aqui, uma pessoa que não tem estudo, ela não vai perceber que a diminuição do carro popular vai aumentar imposto, vai aumentar gasto com a gasolina, vai aumentar gasto com o transporte público. Ele não vai conseguir perceber essa situação. Osmar, percebe no bolso. Não vai perceber. Olha, eu te garanto, Elaine, que não vai perceber, porque ele acredita no que ele lê na mídia e no governo, na propaganda do governo. E outra coisa, só para te passar a palavra. 1 bilhão é o avião que o Lula quer comprar. É o custo, mais ou menos. 1 bilhão de reais. Para que ele precisa desse avião? 1 bilhão de reais ele compraria... Ele construiria 7.145 casas populares. Vale mais a pena ele fazer o governo pro pobre, como ele prometeu que ele faria, ou ele ter um aviãozinho que ele tem uma cama maior para ele e pra Janja? A própria política de você fazer o carro popular e para isso você tirar aquele desconto que estava no diesel e ia ficar até o final do ano,
essa retirada antecipada do desconto do diesel para financiar esse programa vai gerar uma receita de 500 milhões. Dava para você fazer isso aqui fiscal, sem tirar esse desconto do diesel 2 vezes. Dava para você postergar até a metade do ano que vem o desconto no diesel e não subir o alimento e não atiçar, vamos dizer assim, a inflação. Eu vou mais além, gente. É assim, a gente tem que considerar que, primeiro, 60 mil reais é muito dinheiro para quem vive hoje no Brasil, né? Com juros, vai comprar financiado com esses juros abusivos que a gente está vivendo aí dos bancos. Ou seja, a pessoa financia 60 mil, depois de 2 anos ela paga 200 mil com juros acumulados. Para além disso, o sujeito que compra um carro, ele tem que pagar o imposto desse carro, ele tem que pagar o combustível, ele tem que pagar ali a manutenção desse veículo. O brasileiro não tem condições hoje de pagar um carro popular. Então, é, de fato, uma política totalmente retrógrada a do presidente Lula com relação ao carro. Já tive a oportunidade de falar isso outras vezes aqui. E aí eu vou mais além, viu, Asmar? A hora que eu tentei falar é assim, a gente está falando do avião do Lula, né? E até hoje de manhã fiquei sabendo, viu, Pavinato, que até a Rainha Elizabeth, com quase 100 anos, andava nos aviões ali da Inglaterra, na área executiva dos aviões. Ela não tinha uma área especial com cama reservada para a Rainha Elizabeth. E o que o presidente Lula agora quer é um avião com uma área exclusiva para ele. Mas ele quer um hotel. Isso. Mas vamos lá. Por que em vez dele gastar energia com isso, por que a gente não fala, gente, de melhorar, por exemplo, o nosso transporte ferroviário? A gente não tem trem nesse país, gente. É impressionante a diferença que isso ia ser para a população, inclusive, né? Por exemplo, se a gente fala aqui do estado de São Paulo, quantas pessoas se deslocam do interior para a capital e vice-versa para trabalhar? O quanto, né, um transporte ferroviário bem desenvolvido não ajudaria a população trabalhadora, né? Então, se a gente está falando de um partido de trabalhadores, de um presidente que vem aí com uma agenda pro social voltada para trabalhadores, que era essa a proposta da plataforma dele de governo, por que não falar, então, em desenvolver ali o transporte ferroviário? Essa é a grande gozação, gozação. A gente teve lá o jantar, que era R$2.000, tinha até R$2.000 para entrar. A festa junina, até R$5.000 para a festa junina, que vai ser em julho, né? Nem se consegue acertar. A gente olha, o brasileiro tem a renda média de R$2.808. Com R$2.808, para você ter um financiamento, o banco ele fala que você pode gastar até 30% da sua renda no máximo. Então, para uma pessoa de renda média comprar, ela teria que financiar em 50 anos um carro. Sim. Se você for pensar em juros de 5% ao ano. Ou seja, não dá para entender isso aqui. Olha, eu acho o seguinte, Tiago, eu vejo o presidente Lula. Eu vou pegar um pouco o gancho do Asmar, não com a contundência dele, mas mais ou menos o que ele falou, né? Eu vejo ele muito ansioso e querendo produzir resultados imediatos, seja para fazer frente às suas promessas de campanha, para recuperar a imagem, por qualquer motivo que seja. E aí o que ele fez? Ele dá uma ordem para o ministro da Economia, o ministro da Indústria e Comércio, que é o Geraldo Alckmin, sentarem e bolarem um plano para estimular a indústria. Eu acho que estão bolando qual é o plano? outra coisa, Sim, né, cara? Não, qual o plano que eles bolaram? Coisa, com 3 dedos, assim, sim, ó. O plano é renúncia fiscal. Isso é uma bobagem, renunciar a PIS, COFINS, IPI. Essa renúncia fiscal, alguém vai pagar. A população, de alguma forma, vai pagar esse benefício dado para reduzir o preço do carro 1.0, sem que se saiba qual vai ser efetivamente o ganho, o proveito e a geração de emprego. O Lula deveria estar focado, e a gente vem repetindo isso, batendo nesse mantra, em cortar despesas, equalizar a relação receita e despesa, diminuir o gasto público, porque aí ele consegue baixar os juros e, naturalmente, baixando os juros, aumenta o acesso ao crédito e à compra dos veículos. Ele quer fazer o caminho inverso, ele quer fazer na marra, na força e através de renúncia fiscal. Agora, você faz uma renúncia fiscal, por outro lado, você reonera o diesel, você torna mais caro o transporte de alimentos, prejudica o agro, sobe o preço do alimento, sobe o preço do combustível, prejudica também os motoristas profissionais de caminhão. Então, de maneira geral, eu vejo que isso é um plano mal elaborado,
assodado e, de certa forma, simplório, demagógico, que não produzirá efeitos. Já houve muita renúncia fiscal na época do governo Dilma e os resultados foram desastrosos. Nós consumimos o nosso produto interno bruto. Era quase pela metade. Então, Tiago, eu vejo realmente, Tiagos, né? Eu vejo que essa pressa, essa ansiedade e essa vontade demagógica de produzir resultados imediatos vai trazer resultados catastróficos para a economia. Eu acho maligno. Porque, veja, ele pode receber, tem 788 milhões de dólares, nós estamos falando de 4 bilhões. 4 bilhões, se a reoneração do diesel vai gerar 500 milhões de reais para fazer esse programa, com 4 bilhões ele fazia esse programa quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. Agora, por que ele não cobra aquilo? Porque a Venezuela está recebendo uma receita dos Estados Unidos, que está com falta de petróleo, porque o Biden também fez a política desastrosa de ignorar essa matriz energética e está injetando dinheiro. Então, o Biden também está financiando assassinato na Venezuela. Isso é fato. Que ele está dando sobrevida para o Maduro. Por que ele não cobra? Já que agora eles estão recebendo alguma coisa, cobra, paga parceladinho. Né? Paga alguma coisa. E para quem prestar dinheiro para a Argentina, que está devendo, não paga. Mas a China não quer. A China não quer. A China não é boba. A China falou, não, aqui não, jamelão. Aqui não, jamelão. Não tem... a China não é trouxa. Agora, o Brasil parece que é trouxa. Agora que a China não quer emprestar, vai vir o Fernandes para cá e o Lula vai tentar ajambrar para sair dinheiro de quem? Do bolso do brasileiro. Quem é o brasileiro? 43,4% das famílias ou mais estão endividadas. Aí agora vai lançar o carro popular, vai conseguir o quê? Manter o emprego das montadoras por 6 meses? Porque daqui 6 meses vai voltar a entupir o pátio das montadoras, queridos. Mas aí a comida já subiu, sim. Esse número de famílias endividadas já subiu. Agora, com o novo Código de Processo Civil, as pessoas podem perder a carteira, então não vai servir de nada o carro, não vão ter dinheiro para pagar a gasolina, não vão ter dinheiro para pagar o passe do ônibus, vão ficar endividados, vão perder o carro, ou seja... Nós estamos num caminho de crise. Você criou uma imagem, mas você criou uma narrativa. Essa política é diabólica. Não, é política de criação de narrativa. Não é política de estruturar resultados de longo prazo. Mas o problema de médio prazo, Capês, é o que eu te falei. É que o povo brasileiro não consegue entender que isso é uma política. Quem vai conseguir? A Helene disse isso. A Helene disse isso. E esse brasileiro o povo vai entender. Não entende. Só que o povo demora para entender. Capês, como você quer me dizer que um povo que entende elegeu esse cara de novo? Esse povo não entende o que acontece. A situação da pandemia depauperou o país e o Lula foi eleito principalmente por uma questão da economia. Agora, na medida que o povo começar a sentir o aumento do custo de vida, o preço está caro, ele vai começar a sentir e vai começar a reagir. Você lembra quando o Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia? Primeiro ato que ele fez? Ele nacionalizou a indústria, a subsidiária da Petrobras que produzia gás. Muito bem. Eu lembro, na Veja, a capa da Veja na época foi o presidente Lula com uma cara assim de caricatura, com uma marca no traseiro de uma sola de sapato boliviana. Muito bem. Que dano provocou isso na imagem dele em termos de popularidade? Nenhum. Quando começou a subir o preço do botijão de gás, a reação foi imediata. Então, o povo demora para perceber. Mas ele percebe na hora que ele estiver sentindo, nas pequenas compras, o efeito dessa política. Deu resultado imediato até agora? Bom, não sei o que quer dizer isso. Reoneração do diesel, renúncia de PIS, COFINS, IPI. Está vendendo mais. Me parece uma coisa inteligente. Mas me parece uma coisa... Vai vender mais carro, vai gerar emprego. Quando a médio prazo você percebe que isso não trouxe nenhum benefício, a economia é o que dizia James Carville, que é o coordenador político da campanha do Clinton, ou seja, que derrotou George Bush. Só na hora da desgraça. That's the economy, stupid. Nós vamos entender só na hora da desgraça. Não, eu vou te dar o maior exemplo. Porque se a gente entende só na hora da desgraça, o Asmar tem razão. Eu posso falar? É na hora da desgraça, claro. Pra mim, o maior exemplo é o seguinte, o maior exemplo é o MST, tá? O Lula nunca deu nada pro MST. Nunca deu nada. O Bolsonaro, a gente sempre fala isso, ele deu 402 mil títulos de terra. Mas não deu pro MST. Não, isso não foi pro MST. Sim. Mas ele deu pras pessoas que precisavam. Deu pras pessoas. Mas o MST não ganhou nada. O que o Lula... Eu entendo, mas o que o Lula já fez pra ajudar as pessoas do campo? Nada. Só que ele precisa que essas pessoas estejam sem terra. Ele precisa que essas pessoas estejam sem dinheiro. Porque são essas pessoas que votam nele. Mas essas pessoas não dão a ele a narrativa. Gente, o MST dá a
narrativa. Mas dão pra ele o poder. É um governo de narrativas. Mas é um povo ignorante que não sabe o que acontece no país. Não, você tá nervoso. Você não pode chamar o povo de ignorante. Eu não me arrependo do que eu estou falando. Grande parte da massa de ignorantes do Brasil votam no Lula, votam na esquerda. Por quê? Porque são enganados facilmente por essa esquerda. Então, eu vou te falar o que acontece. Nós somos um povo latino, nós somos Meu sangue latino, opa, minha alma cativa. Tava demorando. A gente precisa desse seu humor. Muito obrigado. Então, e aí a gente vive de paixões. É paixão no futebol, é paixão por automóvel, é paixão... Tudo a gente se apaixona. E a gente se apaixona também por... Agora a gente está aprendendo a se apaixonar por política e por políticos. A gente precisa acabar com isso. A grande Você virada... vai falar hoje justamente no Dia dos Namorados? Pois é. Pra acabar com isso? Como acabar com isso? Você sabe por quê? Sabe qual é a minha preocupação, gente? Se a gente não abrir os olhos, a gente vai ter uma próxima eleição sendo definida entre... Apaixonada por Michele você. e Janja. Abandonada por você. É sério. A gente tem que abrir os olhos. A gente tem mania de achar que vai ter alguém para salvar a pátria. Já dizia lá o Salvador... Sassamutema. Então a gente tem que parar com essas paixões e achar que alguém vai salvar o Brasil, né? Porque a gente achou que Bolsonaro ia salvar, a gente achou que Lula ia salvar. Gente, quem vai salvar somos nós. E que bom que a gente está abrindo os olhos para a política e vamos abrir mesmo, porque senão a próxima eleição vai ser definida entre Michele e Agora são 14 horas e 50. Eu só quero dar Você não pode, a hora da hora é a hora que marca. Entendi. Assim, aí marca, aí pode passar. Vamos lá, então. Aí fala assim, são 14 horas e 57 Repita. 14 horas e 57 minutos. Agora sim. Eu queria dizer o seguinte, eu entendo o Thiago Asmar. Entende nada. Augusto dos Anjos, só para provocar. Augusto dos Anjos dizia, é a ira dos justos. Ele é um homem digno, ele tem dignidade dentro dele, ele está revoltado. Claro que ele não está querendo chamar o povo de burro, é uma expressão de angústia, de desespero, de discordância com relação às coisas. Mas eu posso te corrigir? Eu quero sim. Eu quero chamar. Eu quero. Não o povo inteiro. Porque também tem muita gente que recebe para isso. Esclarece. Agora, tem uma grande parte de ignorantes no Brasil. E essa grande parte de ignorantes no Brasil votam sim na esquerda. Sabe como é que eu gosto Porque são de dizer facilmente isso? manipulados. Eu gosto de dizer. Eu não estou arrependido do que eu falo. Eu acho que realmente esse ignorante é mau caráter? Não. É isso que eu tô te falando. Ele não é mau caráter. Ignorante é quem desconhece. Eu divido a população. Ele não tem interpretação para saber o que é certo e o que é errado. São duas categorias. A ignorante é muito forte. A gente pode colocar isso são pessoas, a gente divide a população em pessoas que sabem fazer conta e pessoas que não sabem fazer conta. A diferença é essa. Ele quis dizer pessoas não politizadas. Eu estou falando de matemática mesmo. Estou falando de matemática. A aritmética, como dizia o professor Girafales, né? As pessoas que sabem fazer conta e as que não sabem fazer conta. As que sabem fazer conta, a gente tem duas categorias. As que sabem fazer conta e são honestas, porque são aquelas que pagam as suas dívidas, aquelas que vão trabalhar para fazer frente ao aumento de preços, que ficam procurando emprego, fazem bico, se dobram cortado, porque elas não esperam que vai cair do céu. Sim. São as pessoas que se endividam e ficam preocupadas, são as pessoas com vergonha na cara. E aí nós temos as pessoas que sabem fazer conta, mas sabe que vão dar um jeitinho naquilo, né? Esta é a classe dos sem vergonhas. E temos as pessoas que não sabem fazer contas. As que não sabem fazer contas tem aquela que não sabem porque não precisam, que são os herdeiros, né? São as pessoas do Leblon, vamos dizer assim, né? Não vamos chamar todos, né? As pessoas do Leblon. Vila Madalena também, Paulo. Não é bom em Vila Madalena. As que não sabem fazer conta porque não precisa. Sim. Não precisa, né? O dinheiro sempre aparece, tem sempre dinheiro. E as que não sabem fazer conta, porque não lhes foi franqueado aprender a fazer conta, a ter educação financeira, a ter matemática. Exatamente. Isso se reflete no número de PISA. Aí sim. E aqui, na população que sabe fazer conta, na população que sabe fazer conta, a gente tem o povo honesto, que é a classe média brasileira, que é sempre o mais afetado. Porque o cara da classe média não vai ser eleito para nada, não tem um amigo que é autoridade. É sempre elas por elas. E aqui os que sabem fazer conta, mas dão um jeitinho, é uma parcela reduta. Mas da parcela que sabe fazer conta
não sabe fazer conta porque não precisa, é uma parcela reduta. Enquanto os que não sabem fazer conta porque não lhes foi franqueado, é uma parcela muito grande. Então esse jogo se equilibra assim. E outra, infelizmente, né, gente? Vamos combinar. A família brasileira... E sabe o que é mais triste, só para terminar? Claro. Essas pessoas que não sabem fazer conta ou que não são franqueadas, e uma boa parcela da que sabe fazer conta e tem vergonha na cara, vai ficar tão encrencada que vão cair no assistencialismo do governo. Mas o que é lamentável, né? Porque a grande população brasileira que está endividada... Agora são 15 horas em ponto. Que beleza. É gente que sabe que seu nome é o seu maior bem. São pessoas que estão recebendo ligação de empresa de cobrança e que não gostam disso. Tem gente Mas será que o Lula entende isso? Porque ele não tem nada no nome dele. Então, porque assim, exatamente. Porque quando a gente fala aquelas que não precisam fazer conta, são pessoas que são a nata da nossa sociedade, que inclusive fazem conta no nome da PJ, da sua empresa, né? Que é a pessoa jurídica. Então, o nome delas, sequer elas estão preocupadas. Agora, a grande parte da nossa população endividada faz a dívida no nome delas. E elas precisam do nome para ter crédito, para subsistir os filhos, né? E pior do que isso, eu já vi muitas pessoas, isso é sério, né? Porque eu tenho até um escritório no centro de São Paulo, as pessoas ficam doentes, ficam recebendo escritório de cobrança, ligando incessantemente. E elas não querem estar devendo. É uma situação realmente de necessidade, sabe? É muito grave o que a gente está falando. Mas o que é preciso, eu não digo só de conta, abrir o olho por conta. Eu digo de interpretação também. Eu digo de interpretação de pessoas que acreditam em tudo que vem na mídia. A gente chegou a ver um apresentador dizendo esse senhor não deve nada à justiça. Mas as pessoas acreditam. Sabe na Dinamarca como é que eles lidam com fake news? Ensinando matemática para fazer raciocínio lógico. A matemática, ela é tudo isso. É a pessoa que não tem o raciocínio para interpretar um texto. A gente precisa de matemática. Sim. Quando a gente lê, foi aprovada uma legislação que obriga a sentar aqui, e a gente sabe que a Constituição diz que não pode sentar aqui, o raciocínio matemático é que diz, isso aqui é enganação. Sim, mas aí eu não acho que é ignorância, eu acho que aí é alinhamento ideológico, fanatismo, crença. Aí não adianta você querer convencer a partir do momento que você acredita numa imprensa que julga um candidato por ele ser um brucutu e ser grosseiro, e que não julga mas ele não é condenado pela justiça, tá bom. Mas quantas pessoas do governo dele foram condenadas pela justiça? Quantos ministros dele foram presos? Quantos diretores da Petrobras, comandada por ele, foram presos? Pessoas elegeram... dinheiro reapareceu? É isso. Quanto dinheiro elegeram reapareceu? Um governo envolvido em vários escândalos de corrupção. E me desculpa, isso é sim por influência. Porque hoje é mais feio no Brasil você ter um presidente grosseiro do que você ter um presidente que teve um governo... É só fazer conta também. Teve muito comentarista político que passou 14 anos... 14 anos vezes 365 dias, dá o quê? 1.110 dias. Passou 1.110 dias... Não teve um único dia desses 1.110 dias que o governo prestasse. Aí, do nada, a pessoa virou o salvador, a solução da democracia? Sim. Faz a conta, não bate. Mas ali é o seguinte, o Bolsonaro perdeu a guerra da narrativa. Política não é fato, é versão do fato. Então, a versão do fato é que ele é o mal e o outro é o bem. E quem criou essa versão? Os meios de comunicação que ele puniu ao cortar a verba publicitária. Ele mexeu no prato dos grandes veículos de comunicação. A partir desse momento, ele foi demonizado, e, claro, também cometeu erros de comunicação, sem dúvida alguma, mas a partir desse momento já foi definida uma estratégia de que ele não poderia mais continuar presidente da República. Então, e aí é fácil você perda da narrativa... É fácil você manipular muito mais alguém ignorante sem capacidade interpretativa do que alguém inteligente. Não só, viu? Muita gente da classe média e classe média alta